Que lições nós podemos tirar desse caso de agressão do esposo à sua esposa e também a uma guarda que tentou separar a briga dos dois lá em Três Corações, em Minas Gerais? A primeira lição que a gente tem que tirar é a seguinte, presta atenção. Ser homem está em crise. E os homens precisam entender isso para que eles lutem contra isso e não contra as mulheres. A covardia que esse caso demonstra não é o ponto final da história. Sempre que um mais forte leva vantagem sobre um mais fraco se impondo pela força, isso está errado por si só. Se a mulher fosse mais forte do que ele, batesse nela, ela estaria errada também. O que chama a atenção nesse caso, como em tantos outros, é a disfunção do ser homem. Ou seja, os homens estão perdendo a noção da função que eles têm para a mulher, para a família e para a sociedade. Se nós homens temos uma força física maior, se nós homens somos chamados a ter uma força bruta, que é diferente da força que as mulheres têm outro tipo de força, outros tipos de resistência, essa força nos foi dada para exercer uma função. A mulher não espera do homem que ele seja inseguro e use da sua força para bater nela. A mulher espera que o homem seja seguro e use da sua força para protegê-la e não para competir com ela. Quando um homem se utiliza da sua força para agredir uma mulher, é porque ele está tão inseguro que ele vê a mulher como alguém que está querendo se igualar a ele. E nós homens não podemos exercer a nossa masculinidade, a nossa virilidade dessa forma. Deus nos deu características físicas, psíquicas e espirituais que demonstram qual é a nossa missão, qual é a nossa função. Se fisicamente nós somos, em geral, mais fortes do que as mulheres, é porque existe um chamado no nosso ser homem a protegê-las, a proteger as mulheres, a proteger os nossos filhos, e nós não podemos ter medo disso. No entanto, a gente observa no seio da sociedade dois extremos de homens, sem falar daqueles que são intermediários. Por um lado, homens que são adolescentes, que não querem amadurecer, que não querem assumir as responsabilidades da vida, do ser pai, do ser marido, do ser homem, e querem ser como eternos adolescentes, como aqueles caras de propaganda de cerveja. E por outro lado, os brutamontes, que, querendo compensar o fato de não terem segurança na vida, usam da sua força para expressar a sua insegurança, batendo e agredindo as mulheres e outras pessoas. Homens, prestem atenção. Nós precisamos unir aquilo que é físico e psicológico em nós com aquilo que é espiritual em nós. Deus tem um propósito por o nosso ser homem. Ser homem é uma tarefa. Ser homem exige um sacrifício. Se nós lemos Efésios 5, lá São Paulo diz: homens, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja, dando a vida por ela para santificá-la, ou seja, oferecendo um sacrifício. Essa é a função do homem. O homem tem uma estrutura física, psicológica e espiritual que foi criada para ser um sacrifício vivo, para ofertar a sua vida. O homem não foi criado para ficar o tempo inteiro, a vida inteira, como um adolescente esperando a vida passar, sem assumir as suas responsabilidades. O homem é chamado por Deus a, diante da sua compleição física, psíquica e espiritual, assumir a sua própria vida com segurança e se posicionar responsavelmente diante da vida para proteger aqueles que mais fragilmente dependem da nossa vida e do nosso sacrifício para serem guardados por nós com o nosso amor. Portanto, homens, atenção, nós somos chamados ao sacrifício. Nós, homens, somos chamados a ofertar a nossa vida, a usar a nossa força para morrer pelas mulheres e não para matá-las, e não para agredi-las. Portanto, que esse caso sirva para nós de reflexão. Deus nos deu uma condição, como eu já disse, física, psíquica e também espiritual, de sermos como Cristo. Um sacrifício em favor do outro, um sacrifício em favor dos nossos filhos, um sacrifício em favor da nossa esposa, um sacrifício em favor da sociedade.
E assim nós assumiremos a nossa missão e a nossa função e deixaremos de ser inseguros. Porque alguém certo da sua função, certo da sua missão e seguro de si, não precisa agredir ninguém para provar quem ele é e o quanto ele pode ou não pode algo. Quando um homem é homem de verdade e virilmente ele assume a sua missão na família e na sociedade, ele impõe a sua força lutando contra quem ameaça a sua família e não agredindo aqueles que ele é chamado a amar. Dobremos os nossos joelhos, homens, e assumamos a nossa missão que a sociedade espera. A missão de proteger, de liderar, de orientar e de oferecer a nossa vida por amor. Um abraço para vocês.